Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Hoje eu vou falar de mais um tema um pouco mais pessoal, mas é um tema interessante, que tem a ver também com política, com as coisas que aconteceram no Brasil. O que eu vou narrar é o que o meu pai me contou, né, de como ele começou a fumar, por que ele começou a fumar. E a história é a seguinte: meu pai, quando era jovem, ele não fumava e tal, ele começou a fumar depois de velho. Porque ele foi servir o exército na década de 70 e bem no período crítico da ditadura e ele foi mandado para o Araguaia, lá na guerrilha do Araguaia, para combater os comunistas, né? Os comunistas da época, né? Ele era soldado, não sabia de nada e foi mandado para lá. E nesse período que eles foram na PSC Araguaia, então era muita selva, né? Coisa meio que a Amazônia ainda era mais preservada do que hoje, né? Naquela época, 40, 50 anos atrás. E tinha muita selva ali, eles ficavam muito no mato, né? Porque o pessoal da guerrilha ficava no mato, né? Ficava escondido ali, né? As partes de o movimento armado, né? E aí ele relatou que quando ele estava nesse lugar, algumas empresas bancavam o exército, davam algumas coisas para o exército e para os soldados. E uma dessas empresas era a Souza Cruz. Que é a indústria do cigarro aqui do Brasil, né? A empresa mais conhecida do cigarro do Brasil é a Souza Cruz. E essa Souza Cruz, ela dava um maço de cigarro, não sei se era semanalmente ou diariamente, para os soldados. Eu acho que era diário, um maço por dia para os soldados. E eles, no kit que eles recebiam lá de alimentação, de coisas que eles tinham lá, eles recebiam um maço de cigarro também. Então a Souza Cruz dava esse maço de cigarro para cada soldado. É uma estratégia que eles tinham, né? E naquela época não tinha muitas pesquisas, essas coisas de doenças. Pelo menos no Brasil não era tão difundido, né? Talvez fora eles já sabiam que aquilo lá fazia mal, mas no Brasil não tinha muitas campanhas nem nada. Fumar era muito mais liberado do que hoje, né? Não tinha lei, não tinha nada regulamentando. Então eles davam esses maços de cigarro para os soldados na época, né? E meu pai lá pegava esse maço. Só que ele não fumava, ele trocava o maço por alguma coisa para comer, ou outra coisa entre os soldados lá. Eles faziam esse comércio informal ali, né? Só que, como eles estavam na mata, e nessa região tinha muito mosquito, então era mosquito demais. Tanto é que quando você vai para essa região de mata, você vai para Mato Grosso, para esses lugares, eles falam para você tomar vacina, febre amarela, um monte de coisa, né? Porque tem muito mosquito no mato, é normal. E aí esses mosquitos incomodavam demais, para dormir era difícil. E o que eles faziam? Eles usavam cigarros para espantar. Eles acendiam, pegavam fumaça e sopravam para espantar os mosquitos. E aí meu pai começou a fazer isso também. Eles falaram, os outros colegas dele lá, soldados, falaram: não, faz isso aí que você vai espantar os mosquitos. E ele começou a fazer isso. Então ele fazia isso de noite para espantar os mosquitos com aquela fumaça. E aí, beleza. Durante o tempo ele fez isso ali nessa guerrilha do Araguaia lá, que ele ficou lá. E aí quando ele voltou da guerrilha do Araguaia, ele começou a sentir falta de alguma coisa. Ele ia pro boteco lá, tomar uma cervejinha e estava sentindo falta de alguma coisa e de repente ele descobriu que era o cigarro. E aí ele comprou, começou a fumar e viu que e viciou nisso, né? E até hoje ele é viciado no cigarro, né? Ele já, não sei se ele já tentou parar algumas vezes, ele pelo menos quis tentar parar, mas não conseguiu. Teve até problema de câncer na boca e tal, e aí ele diminuiu muito, mas é difícil parar. A sorte é que foi uma coisa benigna lá e ele fez o tratamento. É bem complicado esse vício que ele adquiriu, né? E foi por causa disso. Nessa guerrilha do Araguaia, eles distribuíam lá os cigarros e viciou muita gente, né? Eu imagino que quantos não foram viciados por causa disso, né? Dessa coisa que eles fizeram, né? Com os soldados na época, né? E é isso aí, esse é o relato que eu queria falar, né? Que como é que muitas empresas também financiavam ali, né? A ditadura militar, estavam no meio, né? Diferente do pai daquele retardado lá que fez um vídeo lá, pergunte pro meu pai como é que foi. O meu pai realmente sabe como foi, porque ele estava lá, ele era soldado. E tem outros relatos que ele conta como é que era, e realmente o autoritarismo, a violência, o exército realmente era extremamente autoritário, e o exército tinha a polícia nas mãos, todos os órgãos nas mãos, e eles eram bem fortes mesmo. E a coisa não era tão bonitinha como muita gente aí pode falar que viveu naquela época, que estava no mundo da lua, estava aí igual
estava viajando na maionese quando muita gente podia estar naquela época. E é isso aí, galera. É o que eu queria falar sobre esse tema. Até mais e falou!